mas me alegro muito, porque para mim era uma honra testemunhar das grandezas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sempre costumo falar, crente, ele não pode ser um pregador, mas um testemunho de Jesus vivo, ele é e ele pode dar. Porque o apóstolo João, na sua carta, ele escreveu: aquilo que vimos e ouvimos, isto testemunhamos. E nós temos motivo de alegria, nós temos muito o que falar de Cristo, o que Jesus fez em nossas vidas. Porque muitos aqui, eu que estavam no mundo perdido, e Ele nos resgatou. Ele trouxe para a sua maravilhosa luz. Hoje nós estamos aqui como filho de Deus. Talvez a sociedade, em algumas vidas, poderia não dar nada, dizer que não tinha jeito, mas para o nosso Deus tudo tem jeito. É por isso que eu estou aqui nesta noite, porque um dia Deus olhou para mim e falou: aquele ali tem jeito, porque eu mandei meu filho amado morrer naquela cruz para resgatar todo aquele que a humanidade diz que não tem jeito, mas para ele tem jeito sim, e ele me resgatou e aqui estou. E o povo de Deus, embora nós sabemos que o Evangelho está por aí, às vezes escandalizando muitas coisas, mas o povo de Deus ainda tem uma herança boa nas suas vidas. A igreja de Deus ainda existe aqui na terra, porque muitas vezes as pessoas aí fora testemunham sobre as nossas vidas. Eu lembro-me melhor, quando eu estava vindo aqui para o culto, eu passei ali na esquina do Mercantil Paulo, tinha alguns senhores lá, dois eu conheci, mas outro não conheci, e ele me abordou: irmão, ore por mim lá na tua igreja. E eu digo: eu vou orar por ti. E quando eu cheguei aqui, dobrei meu joelho, a primeira pessoa que eu pensei foi orar por ele. O que eu quero dizer, amado, a igreja do Senhor Jesus ainda tem poder aqui na terra para guerrear contra o inimigo, debaixo da autoridade de Cristo. Amado jovem, você tem poder para guerrear, para mostrar para aqueles que estão lá na rua que você faz a diferença, que Jesus te chamou e você é testemunha viva do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma leitura em Lucas, capítulo 10, verso 38 em diante, bastante conhecido, Marta e Maria, que diz assim: aconteceu que indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Maravilhoso Deus. Eu sou grato a Ti, Pai, por estar aqui nesta noite. Ó Deus, usa-me com poder e autoridade, porque sem Ti não falarei nada, porque foi o Senhor que fez a minha boca, foi o Senhor que colocou na minha boca e vai colocar esta mensagem. Deus, usa-me mais uma vez, pois eu agradeço no nome do Filho amado Jesus. O que me chama a atenção no texto que eu acabei de ler, Maria, melhor dizendo, Marta, dá de entender, Marta tinha Maria, irmã, e tinha um irmão chamado Lázaro, dá de entender que Marta era a dona da casa. O Evangelho não fala, mas eu creio que Maria era a caçula dos três. Mas Marta faz esse convite para Jesus, e Jesus agora está na sua casa. E Maria
Maria, quando vê Jesus, ela se prostra diante dele, ela se assenta diante dele, ela não se importa com aquilo que tem para fazer, porque ela escolhe ouvir o que Jesus tem para falar. É lógico que Maria já sabia dos feitos de Jesus, ela sabia, porque ali todo mundo já estava conhecendo quem era Jesus, por aquilo que ele já estava fazendo, grandes milagres, e ela conhecia, e ela tomou uma oportunidade, tomou uma decisão: eu agora vou ouvir este Jesus que faz milagres, faz grandes coisas, eu não vou perder a oportunidade de se lançar nos seus pés. Aleluia! Eu quero te dizer, jovem, nesta noite, você escolheu a melhor parte de estar na casa do Senhor. Você poderia ter escolhido outro local para ir, mas não, você veio à casa do Senhor, porque você sabe que aqui está aquele que pode te falar coisas maravilhosas que ninguém pode falar no teu ouvido. E Maria escolheu a melhor parte. Nós vamos ver que Marta, preocupada com aquilo que estava a fazer, ela dá uma bronca em Jesus. Não te importa tu que eu faça tudo isso, todo o trabalho da casa? E Maria fica aí aos teus pés, vendo que eu tenho algo para fazer, trabalho para fazer, e ela fica aos teus pés, me deixa fazer o que está fazendo só. Mas Jesus poderia dizer: Maria, vai ajudar tua irmã, tem muito tempo para tu conversar comigo, eu agora vou fazer parte da tua família, o teu irmão vai ser grande amigo meu, ainda eu vou ter com vocês em outras ocasiões. Mas Jesus não falou. Jesus falou para ela: Marta, Marta, tu anda muito ansiosa, afadigada com os trabalhos da casa, mas Maria, tua irmã, ela escolheu a melhor parte, é estar aos meus pés me ouvindo. E eu quero dizer nesta noite que nós escolhemos a melhor parte, e um dia ter aceitado Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Você é jovem, você faz a diferença, porque muitos gostariam de estar aqui, mas não pode. Sabe por quê? Porque estão escravizados. Mas você está aqui porque um dia você se prostrou diante dos pés de Jesus e aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E hoje você está aqui para agradecer por tudo que Ele tem feito na tua vida, nas suas vidas. Aleluia. E nós vamos ver alguns relatos de Maria, que fala de Maria. O que me chamou a atenção é que nas passagens que fala de Maria, ela se lança aos pés de Jesus por 3 vezes. Ela se lança aos pés de Jesus. Por 3 vezes ela se lança aos pés de Jesus. Lá em João, capítulo 11, vou fazer uma leitura aqui para que nós possamos entender melhor o que nós vamos aprender. Capítulo 11, do verso 20 em diante, diz assim: ouvindo, pois, Marta, que Jesus vindo e saiu ao encontro Maria, porém ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, a sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontraram. Vendo, pois, o judeu, ele estava com ela em casa e o consolava, e Maria apressadamente se levantara e saíra e seguiam, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando o judeu, que com ela vinha, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se. Aleluia! Aleluia! Eu quero dar um tema para esta mensagem: duas atitudes mais diferentes. Duas atitudes mais diferentes. Nós vamos ver aqui no verso 21 que Marta, ela fez o mesmo pedido. Ela fez o mesmo pedido para Jesus. Jesus, filho, vocês são conhecedores da história que fala da morte de Lázaro. Eu não vou relatar porque vai demorar muito tempo. Mas ela fez o mesmo pedido: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela falou como se estivesse falando para outra pessoa, para uma pessoa qualquer. Ela não reconheceu a autoridade, ela não se humilhou na presença do Senhor, assim como Maria fez lá no primeiro encontro. Ela creu, ela sabia: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus vai dar uma lição para ela. Ela diz: ah, sim, Senhor, eu sei que na última, na ressurreição, ele vai ressuscitar. Aleluia. Aleluia. Mas nós vamos ver agora Maria fazendo o mesmo pedido para o Senhor Jesus. O mesmo pedido para o Senhor Jesus. Ela diz: primeira, quando ela ouve a sua irmã falar que Jesus chama, ela vai até Jesus e se lança aos seus pés. E se lança aos seus pés. E ela fala chorando: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. Chorando. E Jesus se moveu. Jesus sentiu a íntima compaixão, se perturbou. E ele vai ouvir Maria. Não vou falar de Lázaro porque não interessa agora falar de Lázaro. Vocês são conhecedores da história que ele vai ressuscitar lá. Mas o que me chama a atenção é o choro de Jesus. Uma mulher arrancar lágrimas do Senhor Jesus. Você não vê nos 4 evangelhos uma pessoa arrancar lágrimas do Senhor Jesus, a não ser quando relata que Jesus chora quando entra em Jerusalém. Mas esta mulher, ela se prostrou diante de Jesus, ela se humilhou diante de Jesus, ela reconheceu que ela precisava do Senhor Jesus, porque ela tinha certeza que ele poderia resolver algo na vida do seu irmão. E o verso 35 nos relata: alguém chega a dizer que é o menor versículo bíblico, mas não é. Em todas as traduções, tem um versículo que diz Jó, é menor.
mas é algumas traduções. Mas o menor versículo está no Antigo Testamento, nos mandamentos: não matarás, tem 10 letras, e Jesus chorou, tem 11. Então não é o menor versículo, mas no Novo Testamento ele é. Jesus chorou, verso 35, Jesus chorou. Você sabe, jovem, toda vez que você se humilha nos pés do Senhor Jesus, Jesus vê as tuas lágrimas, Jesus sente o teu choro, e Jesus lá no trono da graça, Ele chora contigo, e Ele vai enviar a resposta para ti, porque Ele te conhece, e Ele sabe os teus pensamentos, Ele conhece a necessidade que tu está a passar. Aleluia! Ele me dá juízo, Jesus, Ele conhece toda a história. Jesus, Ele conhece. Maria, ela se lança aos pés do Senhor Jesus, porque ela sabe que Ele é o autor da vida, Ele é a ressurreição. Quer ver outra passagem? O mesmo João, capítulo 12, aleluia, vai narrar outra história. Diz assim, vou ler o primeiro versículo diante, diz assim: foi com Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que ele falecera, e a quem ressuscitaram dos mortos. Disseram-lhe, fizeram-lhe, pois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nada puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de trair, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aleluia! Porque não se vendeu este dinheiro. Mais uma vez, Maria se lança aos pés do Senhor Jesus. E agora, Maria, ela dá aquilo que ela tem de mais valor, que é este perfume, caríssimo. Mas ela está fazendo uma das grandes coisas que nunca vai ser esquecido enquanto nós estivermos aqui na terra com esta palavra poderosa. 300 dinheiro, era muito dinheiro. 300 dinheiro, era por cada um dinheiro se pagava um dia de trabalho. Um dia de trabalho, sabe assim? Um dia de trabalho duro. Esse serviço aí servente, pessoas que trabalham duramente. 300 dinheiro era equivalente a 300 dias de trabalho. É por isso que Judas não se conformou, mandou vender esse dinheiro para dar aos pobres. Mas vamos relatar, aqui nos relata que ele não queria dinheiro para dar aos pobres, porque ele passava a mão na bolsa. O que nos chama a atenção é Maria, ela preparando o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus iria morrer, e ela estava preparando o melhor que ela tinha. Você, amado jovem, você, senhoras e senhores, que se encontra nesta noite, você que recebeu o melhor do Senhor Jesus, você também pode dar o melhor do Senhor Jesus, o melhor para o Senhor Jesus, a tua vida por inteira. Faça a diferença. O evangelista São João não resistou, mas Marcos, ele resistou. Foi que o Marcos resistou sobre o que Maria fez. Está aqui em Marcos 14, verso 9, diz assim: em verdade vos digo, isso Jesus falando, em verdade vos digo, que em toda parte do mundo, onde
Perdoe, vou ler de novo. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Aleluia. O que eu quero dizer nesta noite, amados, o que você faz para o Senhor Jesus não tem preço. Não tem preço. Cada um de nós que trabalhamos para o Senhor Jesus, anunciando que Ele é poderoso para salvar, joga o vídeo. Não canse de testemunhar do que Jesus tem feito na tua vida, no teu colégio, no teu trabalho, na tua casa, na tua rua, aonde você estiver. Fale de Jesus, porque um dia alguém vai dizer: aquela jovem um dia fez isto, e alguém vai contar os feitos que tu fez, assim como o Evangelho está falando de Maria. Porque Maria, ela escolheu a melhor parte, é de estar aos pés do Senhor Jesus. E você escolheu a melhor parte nesta noite, porque você não foi a outro canto, mas você foi ao lugar certo, aonde o nosso Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo, Ele está aqui para te dizer nesta noite que você escolheu a melhor parte. A melhor parte você escolheu é de estar aos pés do Senhor Jesus. Você escolheu a melhor parte. Ninguém vai tirar isto de ti. Nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem nada, nem o diabo, nem Satanás, nem nada, nem Lucifer, os seus anjos. Ninguém vai tirar a melhor parte que você tem. Sabe por quê? Porque foi Jesus que te deu. E se Jesus te deu, o diabo não pode tomar, porque ele não tem autoridade para desfazer aquilo que Jesus fez na tua vida. Aleluia! Jesus é poderoso para fazer maravilha nas nossas vidas. Se nós escolhermos a melhor parte, Jesus vai fazer a maior parte. É fazer aquilo que tu pede. Quando nós humilhamos, quando você se humilha, jovem, na presença do Senhor. Eu sei que muitos jovens, às vezes não têm os seus pais crentes, e nas suas orações ela chora pela conversão dos seus pais, como os pais também choram pelas conversões dos seus filhos. Os jovens também choram pelas conversões dos seus amigos. E quando ela chora diante de Jesus, Jesus está no céu, assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, enxugando as tuas lágrimas e dizendo: eu vou enviar resposta para aquilo que tu me pede. Aleluia! E Ele vai ouvir, porque Ele ouve a oração do justo. E a palavra de Deus diz que Deus não resiste o coração aquebrantado. Quando você se aquebranta na presença do Senhor, Ele do céu envia a resposta. E o ouvir de Deus é porque Ele ouviu e vai atender. Não ouvir que o irmão de Deus, você fala algo para mim, eu ouvi, mas não quer dizer que eu te atendi. Se o irmão Rogério vai até a minha casa e diz: Dedé, eu estou precisando de algo, eu ouvi, porque eu não sou surdo, mas eu ouvi, mas não quer dizer que eu vou atender.
no meio do negócio